Olá, mais um dia aqui com vocês e hoje cumprindo a nossa promessa de falar sobre as civilizações antigas. Boa tarde, senhor Ronaldo. Boa tarde, Tudo dona bem com o Vanessa, senhor? tudo bem? Há quanto tempo Quanto tempo nós não nos vemos, né? Muito bom. Saudades. Estamos sempre de horário marcado aqui, viu, gente? A gente só se encontra quando chega aqui, tá? Mas muito bom. Isso é um prazer, né, para a gente poder se encontrar aqui com esse objetivo, né? O objetivo de trazer as nossas vozes ancestrais, falar sobre o futuro da nova terra, compartilhar com todos vocês parte do nosso conhecimento, né? Porque parte dele nem a gente sabe que sabe. Aliás, eu adoro essa frase, né? Nós não sabemos aquilo que nós não sabemos. Anota isso aí para você, porque muitas vezes a gente só vai descobrir a nossa habilidade, o nosso conhecimento, as informações que a gente traz, né, dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, quando a gente realmente permite que aquilo se manifeste, né? Quando a gente se permite a fazer algo novo, a ouvir algo novo, a experimentar coisas novas, e aí a gente fala, nossa, eu tenho a impressão que eu já sabia isso, né? Eu ouço muito isso nas aulas, tenho certeza que o Ronaldo também, a gente ouve muito esse processo, né? Olha, tenho a impressão que eu já escutei isso em algum lugar. A impressão que eu tenho é que eu estou só relembrando. E a grande verdade é essa, né? Nós estamos só relembrando. Trazemos todo esse conhecimento que em algum momento a gente recebeu e que hoje, né, está disponível para nós no agora, para que a gente possa realmente fazer com que essa nova terra renasça, né? Ressurja aí de todo esse aprendizado que a gente vem tendo há milhares, né? Vamos dizer assim, de anos. Então, cumprindo o nosso prometido, né? Hoje eu prometo para vocês que eu vou falar menos, quem vai falar mais hoje é o Ronaldo. Eu já dei essa incumbência para ele, a gente já veio aqui no carro falando, ó, quem vai falar, e eu disse, é você que vai falar. Então, o Ronaldo hoje vai falar mais para vocês, até porque eu acho que é um convite importante que ele traz, né, da reflexão de todas essas civilizações, porque o Ronaldo, como um grande especialista, ele não gosta que eu falo isso, mas eu vou falar assim, como um grande especialista da civilização egípcia, ele estudou muito tecnicamente, muito teoricamente, essas civilizações até chegar no Egito. Diferente de mim, eu estudo muitas coisas, muitas informações com menos profundidade e acabo buscando muita coisa de forma intuitiva, né, dentro daquilo que eu trabalho e daquilo que eu faço. O Ronaldo faz as duas coisas, ele traz muito o processo intuitivo, mas ele estuda muito todas as teorias com um nível de profundidade maior. Então, por isso que o convite é que para ele compartilhe com vocês, principalmente, as informações mais teóricas, né, e mais detalhadas de todas essas civilizações. A proposta é que a gente possa falar de Thule, como a gente comentou já no nosso episódio anterior, né? Falar de Thule, falar de Hiperbórea, falar de Lemúria, falar de Atlântida e chegar finalmente ali no Egito. A gente vai ter algum episódio específico de Suméria? Não, né? Não. Já está junto com o Egito, né? Já vem para a quinta raça. Vem na quinta raça. Então a gente vai seguir com 5 episódios aqui com vocês, justamente falando sobre cada uma dessas civilizações. E hoje é o dia da gente falar da civilização thuliana, né? E eu vou, então, passar a palavra aqui para o Ronaldo, para ele começar a trazer um pouquinho desse contexto para a gente, e eu vou aqui, né, obviamente, perguntando, fazendo aquelas perguntas que vocês querem fazer, porque, ó, como eu tenho uma sacada intuitiva, eu vou ouvir o que você está perguntando aí, e aí eu vou aproveitar e vou fazer a pergunta aqui para ele, tá bom? Vamos lá, então, vamos trazer Thule para o pessoal. Eu estava aqui rindo sozinha, porque... Eu não aguento fazer nada sem soltar uma piadinha, então, né? Ou pelo menos uma brincadeira para a gente descontrair. Vamos começar falando da civilização de Thule, e aí depois vocês vão entender a piada, né? Espera um pouquinho que você vai entender. Porque exatamente na época de falar de Thule, veio uma frente fria... Né, que não é por acaso, de matar, né? Aqui em São Paulo, e eu acho que o Brasil também, né, caiu, todas as temperaturas caíram, porque é a cara da civilização thuliana, né? Então, estamos aqui já de blusinha, prontos para ouvir, para falar de Thule,
e interagir com Tule da forma mais até física possível agora. Rô, antes de você começar a falar de Tule, conta para eles como escreve Tule, porque muitas pessoas não sabem como escreve, né? Qual é a grafia da palavra? O mais comum, né, dos grandes historiadores e canalizadores das informações é T de tatu, H de hora, U de uva, L de laranja e E de elefante. Show. Tule. Mas vai achar com outras grafias também mais raras, né? Sem o H, ou com H e um I no final. Ok. Então, trata-se da mesma coisa. Da mesma civilização. Mas também vale a pena, e a gente vai passar um pouco em cima desse conceito, dizer que essa civilização, na maioria das literaturas que a gente vê por aí, ela está ligada à raça polar. São a mesma coisa, né? E aí, como você falou de quinta raça, é importante a gente entender, até a gente teve um gancho no nosso encontro passado, mas só para a gente retomar. Estamos falando de primeira raça Tule, segunda raça Hiperbórea, terceira raça Lemurianos, quarta raça Atlantes e quinta raça Egípcios e nós. Ainda nós, né? Ainda somos quinta raça. Ainda somos nós. Né? E aí, né, doidinhos para virar sexta, né? Mas ainda somos a quinta raça. Já vou perguntar. Por favor. Já não vou aguentar. Fique à vontade. A gente poderia pensar e até dizer, afirmar, né, que a sexta raça é exatamente essa raça que a gente está chamando de novo humano e de nova terra? Sim. Você acredita que sim? Sim. Eu tenho a presunção de afirmar que sim. Porque, na verdade, todas as projeções de todos os pesquisadores, e aí eu tenho a minha via científica, né? Você citou ela, e ela é bastante forte, mas também todo o pessoal do mundo holístico aponta como ápice de nossa evolução como seres, e aí já nem sei se nós seremos seres humanos, ou nem tão humanos assim, né? Mas a sétima raça. Ok. Aí sim, já no final dessa ascensão, onde a sexta raça é a transição para o ápice dessa civilização humana. Né? Legal. Mas a sexta raça, sim, seria o próximo degrau numa escala evolutiva, né? Nem melhor, nem pior, mas mais aperfeiçoada, mais adaptada às condições cósmicas, que é essa que é a grande sacada, né? Hoje a gente está bastante adaptado ao planeta físico, mas se adaptar às questões cósmicas, que estão cada vez mais enfronhadas no nosso dia a dia, essa é a grande questão, talvez, hoje da humanidade. A gente já está vivendo muito isso, né? Essa dificuldade toda que a gente, na maioria das vezes, chama de transição planetária, né? Os problemas, as dores, os processos da transição planetária. Que a gente pode citar coisas simples aqui para vocês se identificarem, né? O zumbido no ouvido, a dor na lombar, a questão da cervical, a dor de cabeça, a pressão na cabeça, né? São aspectos, cansaço, a sensação desse cansaço que não acaba nunca, né? Parece que a gente dorme, não adianta nada. Acho que tudo isso tem é uma resposta, de alguma forma, da nossa biologia, né, do nosso corpo físico, sobre esses movimentos que estão acontecendo numa mudança até mesmo biológica dessa nova raça. Né? Mas eu acho que é legal a gente, não vamos nem entrar muito no detalhe, porque a gente vai fazer um episódio só para falar disso, para falar de transição planetária e falar de todas essas mudanças biomoleculares, né? Mas eu acho que é legal a gente deixar esse input aqui para o pessoal já ir sacando isso, né? É um processo evolutivo, quando a gente fala dessas raças, né? E a gente está tendo o privilégio, gente, apesar de ser difícil, apesar das vezes a gente reclamar muito, apesar de ser complexo até para a gente aceitar essas propostas, né, de mudança no físico, porque elas são doloridas, a gente está tendo o privilégio de vivenciar essa experiência, né, e aí eu não posso não falar, porque o pessoal que está sempre comigo adora essa minha frase, né, que eu sempre uso, que é, nós estamos trocando pneu com o carro andando, ok? Estamos trocando a nossa estrutura biológica, estamos mudando a nossa biologia, em nível celular, em nível de DNA, vivos, sem precisar morrer e nascer de novo com uma outra característica, né? Então, isso é doloroso,
né? É muito difícil a gente ainda passar por um processo como esse sem sentir o peso, né, dessas mudanças no corpo físico. Mas a gente vai falar um dia só sobre isso, tá bom? Vamos voltar lá para Tule. Mas eu diria que numa transição de quinta para frente, e nós estamos na beirada, se a gente fosse imaginar um arquétipo, né, de relevo, alguma coisa assim, a quinta raça estaria num lado do abismo e a sexta raça do outro lado. E nós somos a ponte. A ponte física que está no processo de atravessar daqui para lá. Então, toda vez que você embarca numa ponte e olha para baixo no abismo, vai causar dá um medinho, uma certa né? afliçãozinha. Né? Eu, particularmente, dá um medinho, né? Que não gosta muito de altura, dá um medinho. Então, vai dar essa sensação, e é essa sensação que a gente vive hoje, né? Da inadaptabilidade em relação ao que está ao seu redor, né? Aquela coisa que eu não sou daqui, eu não estou entendendo mais nada. Então, essas são consequências. O que eu vim fazer aqui, né? De estar caminhando nessa ponte, né? E sem chão. Uhum. Mas o fato é que Tule, como primeira raça, e a gente chama de primeira raça por um motivo simples, que é a primeira a se instalar no planeta e estar efetivamente habitando este planeta. Uhum. Mas eu tenho que voltar um pouquinho num conceito que eu sou apaixonado, que é a geometria sagrada. Uhum. Né? E hoje se fala muito numa frase que é a tradução da geometria sagrada. Viemos das estrelas e para lá voltaremos. Então, é muito simples entender que isso é um movimento cíclico. Então, se fosse um círculo, num determinado momento, um start de uma nova civilização acontece e ela passa por um circuito circular para que volte lá numa posição original. Né? E é fácil entender isso, porque antes de Tule, ainda a gente estaria conversando sobre seres astrais. Então, esta confederação que um dia senta para conversar sobre um projeto novo. Pode falar, Confederação Intergaláctica. Só porque você é um cientista, você não quer falar intergaláctico? Então vamos lá. Esta Confederação Intergaláctica se reúne um belo dia para um novo projeto, conhecido como ser humano. E a escolha de um planeta para essa nova raça. Uma nova raça que, no movimento cíclico, essas raças primordiais saberiam que sairiam do start, seriam eles, e isso voltaria num ponto inicial evolucional, num outro nível de evolução, num outro nível de consciência cósmica. Eu posso fazer um parênteses aqui, Rô? Eu acho que é legal a gente falar, observar um detalhe, que quando o Ronaldo está falando, né, desse ponto original e desse movimento cíclico, quando a gente olha para isso de uma forma, como a gente está habituado num desenho, né, no papel, como a gente está habituado a olhar, eu falo que é muito mais fácil a gente às vezes entender a geometria quando a gente desenha. Só que tem coisas da geometria que não são bidimensionais, né, que não dá para a gente olhar para ela só no papel. Mas é legal a gente pensar que esse círculo, sempre vai existir um ponto de convergência desse círculo retornando para a origem, mas é bem até uma postagem que a gente viu essa semana, que a gente até comentou, que legal, que esse círculo, na verdade, olhando ele de uma perspectiva diferente, que não a perspectiva bidimensional, a gente vai perceber que ele é, na verdade, uma elipse, né? Que ele é exatamente a nossa espiral evolutiva, né? Então a gente converge naquele ponto inicial de origem, mas no geral quando você chega lá, que você vai bater naquela origem, você já sobe um degrau, que é o que a gente fala da subida de uma oitava, né? Muitas vezes nas frequências. Vocês vão ouvir a gente falar muitas vezes, subiu uma oitava, tá uma oitava acima, tá vibrando uma oitava acima. Tem a ver com as partituras musicais, né? Mas isso é o simbolismo desse processo de uma evolução em espiral,
né? Círculos que vão formatando, muitas vezes, essa evolução em espiral. Mas eu também entendo, veja, me corrija se eu estiver errada, né? Para entender se eu entendi o que você está dizendo, que, querendo ou não, a nossa busca como evolução de ser humano é alcançar novamente esse nível estelar desses seres que começaram a fazer um movimento de colonização do planeta, né? O nível de consciência desses seres estelares, né? Porque a gente, tipo, embarcamos todos, não lemos aquelas letrinhas, gente, do contrato, né? Embarcamos todos, o rodapé lá, as letras miúdas a gente não leu. E aí a gente embarca nessa roda de Sansara, que é esse movimento todo evolutivo do cosmo, porque não é só do planeta, né? O planeta é uma célula do cosmo, né? Então é um processo evolutivo do cosmo que a gente se propõe a participar e que a gente vai fazer todo um ciclo de experiência dentro desse planeta para chegar de volta a retornar a ser esse ser integral e estelar que nós fomos no momento em que nós nos expusemos a vivenciar toda essa experiência, né? E apoiar todo esse processo de evolução do planeta. Então tem muita coisa nesse meio, né? Nessa história. Um pouco. Alguns milhares de anos, pelo menos. E é legal, Vanessa, ter feito essa preleção antes, que, né, eu sou mais teórico e técnico, né, e ela é mais intuitiva. E tecnicamente falando, geometricamente falando, inclusive, ela é uma espiral circular ascendente. Evolutiva. Então, para entender isso, é só olhar uma mola. Sim, perfeito. Começamos num ponto de origem, né? Aqui na mesa, né? Para quem estiver vendo, aqui na mesa, e vamos no movimento circular, subindo, passamos perto da origem de novo, subimos mais um estágio, passamos perto do anterior e vamos subindo e subindo nessa espiral ascendente que vai, né? Então, o início começa neste projeto intergaláctico, com algumas civilizações, e hoje assim, a gente tem o prazer de receber as informações e muita gente trabalhando com essas civilizações. Posso citar os capelinos, a gente já tem muita informação, arturianos, a gente tem muita informação, pleiadianos, a gente também tem bastante informação, e trabalhos efetivos de muita gente no planeta hoje. Então, isso mostra uma retomada, uma presença efetiva desses seres que participaram do projeto lá atrás. E esta é a prova cabal. Viemos das estrelas e para lá retornaremos, né? Porque eles estão cuidando disso, inclusive. Até porque aqueles que não vieram efetivamente permaneceram nas suas casas, vamos chamar assim, apoiando o processo, né? Porque é de interesse deles também que nós façamos esse movimento evolutivo. Estão lá morando bonitinho. Eles estão em algum lugar dessa espiral, né? Estão morando em Arturos e etc. Tá tudo bonitinho. Mas o fato é que essa confederação se une para a colonização e a implantação dessa nova civilização que a gente entende como um projeto chamado ser humano. Né? Projeto Terra, né? Como a gente fala. E aí começa uma questão que a gente tem que refletir, né? A gente sempre trata quem vem de lá para cá como ET. Os extraterrestres. Eles são extraterrestres. Mas uma informação... Nós não, né? Biologicamente falando, cientificamente falando, quando nós chegamos a esse projeto aqui, só não existia o ser humano. Então nós viemos de lá para cá. Também somos. Então somos ETs também, né? Só que decidimos ficar. Né? E ficar passa por o primeiro estágio chamado Thule, ou a raça polar. E por que é raça polar? Porque exatamente define o início da implantação dessa confederação galáctica, cada um com as suas características, mas algumas coisas muito comuns entre eles, e a gente entende isso perfeitamente hoje, que só seria possível eles iniciar esse processo de instalação e habitação aqui neste novo planeta, nesse círculo polar, no Polo Norte. Porque eles eram extremamente sutis, seres
quase, eu não posso dizer que serão zero de densidade, mas muito beirando a zero de densidade, extremamente cósmicos. Então, para quem sabe, o cosmo é frio. Sim. É frio, é Energia gelado, fria, é né? gelado. Todo o espaço é gelado, né? Quanto mais você se afasta de um astro aquecedor, por exemplo, o nosso Sol, você terá temperaturas. Plutão gira mais de 300 graus abaixo de zero, Sim. né? E estamos A falando de um vizinho. gente não precisa ir longe, né? É uma experiência que a gente vê só de pegar um avião. Quando você está a 10 mil pés, 20 mil Exatamente. pés de altura, a temperatura externa é extremamente fria, né? Exatamente isso. Então, esses seres vêm desta configuração corpórea e de temperatura e encontram um início de adaptabilidade no Polo Norte, por todas as questões que os envolviam com as suas questões biológicas, suas constituições físicas. E ali se instalam, daí vem o nome de raça polar, né? Então, começamos a falar em seres extremamente sutis e extremamente cósmicos. Isso já dá uma ideia para a gente muito clara do potencial desses seres. A gente pode falar que cósmico e sutil significa não ter a mesma matéria densa do nosso corpo físico, né? Muito longe, a gente poderia comparar como se fosse quase o ar. Gente, pouquinha purpurinados, coisa. seres purpurinados, eu falo. Pura luz. Muito pouca capacidade de percepção como um ser corpóreo e material, como a gente tem a condição de ver hoje. Muito além de, por exemplo, as pessoas que têm evidência e alguma coisa que conseguem ver alguns seres desencarnados, humanos desencarnados, muito mais sutil Mais do que sutil isso, do que isso, né? E extremamente 100% conectados ao todo, ao Criador e ao cosmos, ao universo. Você acredita que a gente pode dizer que esses seres, a gente tem dificuldade, vou reformular minha colocação aqui, que a gente tem dificuldade de imaginar a densidade desses seres, justamente porque neste período a gente ainda não falava de uma frequência de dualidade? Não falava. Não consigo imaginar. É isso. Então, a primeira resposta, é isso. A primeira é sim, depois não. A primeira resposta da primeira pergunta é sim. E a segunda, não tinham a menor noção que são seres 100% energéticos. Cristalinos, né? Como a gente costuma dizer. É. E o fato de não terem densidade interagiam com o que a gente entende de dualidade hoje, como a gente entende que, chamem como quiser, eu falo sempre para meus alunos, o nome que derem, pouco importa, como o cosmos, como o universo, como o criador de todas as coisas, essa mente essa mente que é do primeiro princípio hermético, né? O todo. Amém. O todo é a mente. O todo, né? Ele é dual por si só. Aliás, né? Esse é outro tema, gente. Não dá para a gente pensar que a gente vai fazer todo esse trabalho, falar de todas essas coisas, sem fazer um episódio onde a gente vai falar da diferença entre dualidade e polaridade, porque isso é uma discussão eterna nesse processo evolutivo do planeta, ok? Mas a gente vai falar disso, porque é extremamente importante a gente entender essas duas diferenças e como isso se processa ao longo do nosso movimento evolutivo, né? Mas a gente não precisa falar disso hoje, tá? E nessa questão de serem o que a gente entende hoje, que são questões até frases religiosas hoje, serem a imagem e semelhança do cosmos, do universo, ou do Criador, ou desse todo que a gente chama, né? E podem chamar de Deus, não tem problema nenhum. O fato, eles são as duas energias numa só. Sem a percepção desta diferença de polaridade, ou sem a percepção depois, né? Nós vamos explicar a dualidade, o positivo e negativo, o masculino e feminino, sem essa noção desses conceitos, porque eles eram, de fato, a imagem e semelhança deste todo, deste Criador. Dessa fonte criativa, sem né? nenhuma noção, ou percepção, ou aplicação, ou questões com essas diferenças. Então, eles refletiam exatamente a energia do cosmos, como ela age
em todo o universo, né? Poderíamos dizer puro amor. Total, total, né? Quando a gente ensina nas aulas que a diferença, né, da polaridade de amor e medo e tal. Se você não tem polaridade e você está ligado ao Criador, nessa sutilidade, com toda essa amplitude cósmica da sua conexão plena e total, você está de um lado da régua, né? Você está do lado do amor. Uhum. E com esse intuito, imagine só se nós aqui abandonássemos todas as nossas famílias, abandonássemos toda a nossa casa, nossos costumes, nossas coisas, em prol de um projeto maior que somos nós. Então começa por aí que esses seres são seres abnegados de um amor incondicional, que não colocaram nenhum empecilho para se unir na criação de uma nova raça que somos nós. Sim. Né? Somos crianças caminhando na criação e na evolução de uma raça sonhada por um grupo de seres astrais que abnegaram de tudo e de todos para estar aqui conosco. E vêm habitar o planeta Terra concentrados no Polo Norte. Agora eu tenho que fazer outra pergunta, que estou aqui, ó, captando que as pessoas estão se perguntando isso lá. Se esses seres eram dessa forma, cristalinos, com esse amor incondicional, com toda essa pureza do cosmos manifestados aqui, e nós somos eles, como é que a gente está dizendo que a gente está num processo de evolução? Se a gente está tão, né, no perrengue que a gente está e passando por esse processo. Eu sei que essa pergunta, a resposta para essa pergunta, gente, eu já estou perguntando, já estou respondendo, né? Mas assim, a resposta para essa pergunta não é uma resposta simples, e talvez não seja nenhuma resposta para a gente ficar discutindo, né, muito profundamente hoje, porque eu vou dizer para vocês assim, ela só vai vir para nós em Lemúria. Tô errada? Não. Então tá, ainda bem, gente, porque a gente não conversa do assunto antes, viu? Então pode ser que eu fale uma coisa e ele discorde. Mas o fato é que a gente só vai saber, a gente só vai entender de verdade, né, esse movimento do porquê que nós chegamos onde nós chegamos, a ponto de ter que começar praticamente tudo de novo, né, quando a gente chegar realmente na civilização lemuriana. Porque é justamente o momento em que a gente vai compreender o que a gente chama dessa queda, né, de quanticidade de DNA, habilidade de consciência, né, e todo o processo aí que a humanidade entra para fazer um novo ciclo, né, ou esse novo recomeço, vamos chamar assim. Mas eu queria fazer um parênteses aqui, já vou te dar a palavra para você responder, né, porque talvez você tenha até uma resposta a mais aí para dizer sobre isso. Fazer um parênteses que eu acho muito legal, você está falando, né, dessa composição, dessa chegada desses seres aqui no planeta, para essa constituição dessa primeira raça, e a gente percebe que essa história, ela é repetida em várias mitologias de formas diferentes, em várias crenças religiosas, em várias, né, em vários momentos diferentes, em situações diferentes da história do planeta, ela é contada pela visão de cada um, né? E, gente, isso aqui é importante a gente dizer, porque foi essa discussão, exatamente essa discussão, de cada ideia, de cada mitologia, de cada crença, que fez a gente ter a ideia de fazer esse podcast, de estar aqui, de criar todo esse trabalho junto de vocês, né? Porque são muitas visões diferentes que contam a mesma história. E quando a gente começa a desenhar isso e perceber como as histórias se coincidem, como elas estão falando exatamente a mesma coisa, é muito legal. E eu tenho certeza que vocês vão super se divertir no momento em que a gente começar a cruzar essas ideias. Só que até a gente chegar aí, né, até a gente começar a cruzar essas ideias todas, é imprescindível a gente passar por essas cinco raças aí e entender um pouquinho da história de cada uma delas para que a gente possa costurar essas informações, né? Então tenham paciência aí, vamos seguindo junto nas civilizações para a gente poder costurar isso junto depois, né? Só que, ó, detalhe, ativa o sininho.
curte e compartilha para você poder ter um monte de gente junto de você, porque quanto mais pessoas estiverem aprendendo e discutindo sobre esse assunto, mais a gente consegue tornar essa consciência parruda para o próprio processo evolutivo da humanidade. E o sininho vai te garantir que você vai receber a informação em primeira mão, hein? Escuta o que eu estou lhe dizendo. Mas conta aí, fala para nós. É fácil um pouco entender isso, porque no dia a dia, até em consultório, eu acho que você também deve ter a mesma opinião, tem escutado coisas assim. Eu tenho a sensação que eu não sou daqui. Tenho a sensação que eu não quero estar mais aqui. Que isso aqui não é minha casa. Então, essas coisas estão aparecendo de forma bastante intensas e bastante potencializadas em toda a humanidade. Estão gritando, né? Isso está gritando dentro das pessoas. Isso só tem um motivo. A ciência, até pouco tempo atrás, negava a existência de um preenchimento de informações em toda a nossa cadeia de DNA. Até pouco tempo atrás, não, né? Ainda. Ainda nega, né? Mas agora... Eles abriram a mão um pouquinho com a história da epigenética, mas eles ainda negam. Exatamente. Então, porque acaba se entendendo que algumas coisas estão fora do controle 100% biológico e físico, né? E a gente vem aprendendo que o DNA, essa cadeia toda de DNA, ela não é simplesmente cor de olho, altura e cor de pele, etc. Fica aqui até um espaço para... Isso é a coisa mais irrelevante e menos... onde a gente deveria investir estúpida, menos tempo e esforço e energia das nossas vidas, né? Então, primeiro fica um apelo aqui, vamos largar a mão. Ficamos séculos decodificando isso, né? Esses assuntos são irrelevantes para a nossa evolução. Mas parte da cadeia de DNA determina essas características físicas. Sim. Só que a grande massa dessa cadeia de DNA não tem aplicação física. Podemos falar em 95%, né? Na verdade. E aí a ciência, obviamente, até pouco tempo atrás, dava um nome bacana de lixo genético. Junk. Chique, gente. Junk. E isso, né? Eu custo a aceitar uma coisa dessa, porque alguém que criou uma máquina perfeita desse... 5% disso é útil, o resto é lixo, né? Não faz o mínimo sentido. Então, o fato é que nessa cadeia genética, nessa carga de informações que está implantada no nosso DNA, ela vem nos acompanhando desde a sua origem primária. Lá no Egito chamava-se Num, o início de tudo, né? Lá vai ele dar o spoiler, olha lá. Tem jeito, gente. Então, quando a gente não existia ainda o start da nossa criação como indivíduo, como o microcosmo do macrocosmo, essas informações começam a ser implantadas, carregadas no nosso HD, que a gente entende que é o nosso código genético, nosso DNA. E elas vêm deste start inicial da civilização número 1. De Thule. Aí a gente pode dizer, então, que em Thule esse DNA era 100% utilizável. Utilizável e 100% cósmico. E reconhecido. 100% potencializado em todas as suas características, em toda a sua cadeia, para uso total. E é muito lógico isso, né, gente? Porque se a gente pensar que eles não tinham um corpo biologicamente como o nosso, que não era algo tão físico como o nosso, não tinha necessidade de ter a parte genética, né? Cor, tamanho, cor de olho, cor de cabelo. A parte genética, o fenótipo, o genótipo, era praticamente nulo dentro desse processo todo do 100% do DNA, vamos chamar assim. Né? A grande coisa que diferenciava toda a instância dessa estrutura, eu entendo que era exatamente o nível de consciência. Total. Né? Exatamente isso. Então, esses seres vêm com as suas cadeias genéticas, sua morfologia, toda a sua constituição, a 100% de potência cósmica. 100% ligados ao todo e ao cosmo, com o propósito de implantação de uma nova civilização para a qual
teve que haver uma adaptação. Então, chega lá no Polo Norte, onde dava para ficar, que era mais gostosinho. Onde tinha condições, né? Era mais gostosinho para eles, então aqui tá legal. Então, Imagina esse ali. ser na linha do Equador, né? Não rola. Não consegue, não derrete, não vai. dá certo, gente. E se instalam ali e começam o trabalho de adaptação. E para quem sabe, para quem estudou na escola, estudou Charles Robert Darwin, a gente sabe que isso acontece a partir do momento que você está instalado em algum ambiente, você molda o ambiente e o ambiente molda você. Sim. E a evolução começa a acontecer de forma natural, geração após geração. E é importante também a gente entender, vejam bem, sair de um corpo sutil, 100% sutil, nessa potência toda, quase o próprio cosmo, né? Etéreos, para conseguir se instalar fisicamente aqui é um esforço brutal. Sim, é uma adaptabilidade muito grande, né? E leva-se muito mais tempo do que, por exemplo, a gente hoje se adaptar. Nós saímos daqui, nós dois moramos em São Paulo, vamos morar no Rio de Janeiro, que é muito mais quente. Rapidamente a gente vai se adaptar, sim, porque nós já estamos numa constituição apropriada, semi-adaptada, que requer pequenos ajustes, né? É diferente. Eles não. Tiveram que ajustar toda a sua morfologia, toda a sua constituição para se instalar nesse local e começar o processo de uma nova raça, de uma nova civilização. E essa civilização tuliana tem este papel de dar o start em tudo isso. Tanto é que, se a gente olhar ao longo de cada civilização, quanto mais para trás a gente for no tempo, da nossa quinta raça, tem uma duração de X mil anos, a anterior, Atlântida, durou muito mais. Muito mais. Lemúria, muito mais do que Atlântida. Hiperbórea, muito mais do que Lemúria. E Tule durou muito mais tempo do que todas. Porque o processo de adaptação de um extremo de sutilidade enorme até para a nossa densidade, princípio de um ser físico, demorou muito mais tempo. Faz muito sentido, né? O que faz muito sentido. E em que momento aparece Hiperbórea nessa história? É uma dúvida minha aqui. Tule desaparece para aparecer Hiperbórea ou eles vivenciam um período ali de experiência conjunta, vamos dizer assim? Na verdade, isso é uma transição natural. Eles fizeram exatamente... Eles passaram pelo que a gente está passando. Ui! Isso, exatamente. Lá naquela época. Eles fizeram... Só que talvez, como eram seres com uma consciência já cósmica... Cristalinos para cristalinos, talvez menos doído. Eles tinham um pouquinho mais de facilidade de aceitação e seguir do fluxo desse processo. Até porque era o objetivo. Sim. Né? Então, essa transição, aí já vai o spoiler do próximo, né? Essa transição... Até porque a gente já alugou a galera aqui quase 40 minutos, né? Acaba que ela dá o nome da civilização. A civilização tuliana ou polar é porque o único lugar que eles conseguiam viver era lá, no Polo Norte, por causa das condições climáticas e físicas e etc. Quando eles chegam num ponto de evolução com o tempo, que o corpo começa a ficar mais adaptado às condições do planeta, o Polo Norte já começa a ficar incômodo. E já há necessidade de se distanciar um pouco dessa zona tão inóspita, que é, neste momento, para aquele novo ser que já se adaptou e evoluiu, aquela região que era maravilhosa... Começa a ficar incômoda, né? E ele começa a buscar um espaço diferente. Alguém já passou por isso? Aquilo que agora, até ontem... Estava tudo bem, bem, hoje era começa legal, a era gerar agradável. um incômodo. Seu chefe, seu trabalho... As coisas acontecem no micro e no macrocosmo, né? Então, eles tendem e precisam já sair dessa zona inóspita. Dessa região. É fácil entender como surge a próxima civilização. Contamos agora ou no próximo? Não, no próximo. Não conta, não. Não conta, não, porque senão então o pessoal não vai
querer vir aqui e escutar a gente. Eu não vou contar. Deixa aí pra gente começar o próximo programa, né? O próximo episódio. Mas olha só, tem um detalhe que eu acho que é legal comentar. Eu vou roubar aqui uma frase de uma grande amiga que eu vou trazer aqui. Pode contar aí. Lígia vai vir aqui com a gente um dia, porque ela é escritora de um livro chamado Futuros, e é impossível a gente não convidar uma pessoa que escreveu um livro chamado Futuros para falar do futuro da Nova Terra, né? Não tem como não ser. Então essa é uma convidada que a gente vai trazer aqui, já combinei com ela, inclusive. E eu vou roubar uma frase que eu já escutei em várias palestras dela, que fez muito sentido para mim. A gente pode dizer que essa civilização tuliana, assim como a próxima, né, são civilizações onde nós tínhamos alta tecnologia e alta humanidade. Tecnologia não necessariamente como a gente conhece tecnologia hoje, mas vocês vão entender melhor como que é esse movimento, porque a gente vai falar mais sobre isso. Mas guarda essa frase, alta tecnologia e alta humanidade, ok? Nessas duas civilizações. E vocês vão perceber ao longo dessas civilizações e das raças, como esse movimento vai se modificando. Porque nós vamos chegar em momentos de baixa tecnologia e baixa humanidade, vamos chegar em momentos de alta tecnologia e baixa humanidade, e queira a fonte criadora que nós consigamos, né, chegar novamente nesse ponto de alta tecnologia e alta humanidade. A gente vai voltar a falar disso, né, do que essas altas e baixas significam, porque é justamente o movimento da história aí de todas essas civilizações, tá certo? Então, para não perder os nossos episódios, não esquece, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas, curte os nossos episódios para que a gente possa levar a nossa voz ancestral para o mundo e gerar um futuro brilhante para essa nossa nova terra. Certo? Muito bem. Ok? Tudo certo? Estamos liberados, senhor Ronaldo? Quase hollywoodiano aqui. Você quer saber como os tulianos como isso aconteceu? Viraram hiperboreanos? Assista o próximo episódio. Gente, beijo gigante para vocês. Tchau. E até Fiquem a próxima. Bem.